Eu não sabia nadar. Essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando vi o menino afundando na piscina. Seus bracinhos batiam na água com força, mas sem direção, e a cada segundo ele sumia um pouco mais embaixo daquela superfície azul que refletia o sol da tarde como se nada estivesse acontecendo. Ninguém mais estava vendo. A mansão inteira estava em silêncio naquele momento, só eu com meu balde e pano na mão, voltando do depósito dos fundos. E então eu larguei tudo e pulei. A água gelada me envolveu como um abraço que sufoca. Abri os olhos debaixo d'água e vi ele ali, a menos de 2 metros, os olhos arregalados de pânico, a boca entreaberta deixando escapar as últimas bolhas de ar. Meus pés não alcançavam o fundo. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir antes de chegarmos à superfície. Mas eu agarrei pela cintura, apertei-lhe contra meu peito e comecei a chutar a água com toda a força que eu tinha, subindo até que minha cabeça finalmente rompeu a superfície e eu consegui respirar. Eu o arrastei até a borda. Ele tossiu, vomitou água, chorou agarrado no meu pescoço molhado. Eu tremia inteira, não só de frio, mas de um medo atrasado que só chegou depois que tudo já tinha passado. Tá tudo bem, Mateus, tá tudo bem, eu repetia, mais para mim do que para ele. Foi quando ouvi os gritos. Dona Cláudia corria pelo jardim com os saltos afundando na grama. Atrás dela vinha o marido, o doutor Ricardo, com o telefone na mão. Em segundos eu estava cercada. Ela arrancou o filho dos meus braços como se eu fosse um perigo, não a pessoa que tinha acabado de salvá-lo. O que você fez com meu filho? Ela gritou, os olhos injetados de algo que parecia ódio. O que você fez? Eu fiquei sem palavras. Pingando água no chão de pedra portuguesa, tremendo, tentando entender como salvar uma vida podia ser confundido com machucá-la. Calma, Cláudia, o doutor Ricardo disse, mas a voz dele tinha uma frieza que não combinava com calma. Vamos entender o que aconteceu aqui. O que tinha acontecido era simples. Eu era a faxineira. O menino de 6 anos tinha caído na piscina. Eu pulei e o salvei. Mas a forma como eles me olhavam, como se eu fosse culpada de alguma coisa terrível, me fez entender que nada na minha vida ia ser simples depois daquele dia. Meu nome é Joana. Tenho 32 anos e trabalho como diarista há quase 10. Comecei aos 23, logo depois que minha mãe ficou doente e eu precisei largar a faculdade de pedagogia no 3º semestre. Eu limpava 3 casas por semana naquela época, todas no Morumbi, bairro nobre de São Paulo onde as mansões têm portões eletrônicos e as empregadas entram pela porta dos fundos. A casa dos Almeida era minha terça e sexta. Eu chegava às 8 da manhã, limpava os 4 banheiros, passava pano nos 3 andares, lavava roupa, e às 5 da tarde eu ia embora com R$ 200 no bolso. Era um dinheiro bom. Melhor do que eu conseguia em outros lugares. E eu precisava dele desesperadamente porque minha mãe estava em hemodiálise 3 vezes por semana e o convênio não cobria transporte. Eu nunca reclamei. Nem quando Dona Cláudia me pediu para refazer o banheiro da suíte porque tinha ficado um cheiro estranho. Nem quando ela deixou claro, no meu primeiro dia, que eu não devia falar com o filho dela a menos que fosse absolutamente necessário. Mateus era uma criança quieta, de olhos grandes e cabelo escuro como o do pai. Ele ficava trancado no quarto jogando videogame ou estudando com a professora particular que vinha todas as tardes. Mas naquele dia, 14 de março de 2025, um sábado, eu lembro da data porque era o aniversário da minha mãe e eu tinha faltado ao almoço para cobrir uma diarista que tinha cancelado de última hora. Tudo mudou. Dona Cláudia estava saindo para uma festa beneficente. Ela usava um vestido longo cor de vinho e joias que brilhavam tanto que pareciam doer nos olhos. O doutor Ricardo tinha sido chamado para uma cirurgia de emergência no hospital sírio-libanês. Eles iam deixar Mateus sozinho com a babá, mas a babá tinha ligado meia hora antes dizendo que estava com virose. Você fica de olho nele, Dona Cláudia me disse, já na porta, sem nem olhar para mim. Não deixa ele sair do quarto. Se precisar de alguma coisa, você resolve. E foi embora. Mateus desceu para a piscina por volta das 3 da tarde. Eu estava no 2º andar, limpando o closet que tinha mais roupas do que a loja inteira onde eu comprava as minhas. Eu não ouvi quando ele saiu. Não ouvi a porta de vidro deslizando. Só ouvi quando voltei para o depósito pegar mais produtos de limpeza e olhei pela janela que dava para o jardim. E vi ele flutuando de bruços na água. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu desci correndo a escada de serviço, atravessei a cozinha, passei pela sala com aqueles sofás brancos que eu tinha acabado de aspirar, empurrei a porta de vidro e corri até a borda da piscina. E pulei.
Eu cresci em Diadema, numa casa onde não tinha piscina, nem clube, nem nada que me ensinasse a nadar. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 8 anos, num acidente de moto a caminho do trabalho. Minha mãe trabalhava como costureira e a gente mal tinha dinheiro para comida, quanto mais para aulas de natação. Mas ali, naquela água que entrava pelos meus ouvidos e queimava meu nariz, eu não pensei em nada disso. Eu só pensei, esse menino não vai morrer hoje. Quando finalmente consegui colocá-lo na beira da piscina e ele começou a tossir, expelindo a água que tinha engolido, eu senti um alívio tão grande que minhas pernas quase cederam. Eu me sentei no chão molhado, os pulmões ardendo, e encostei a mão nas costas dele. Respira devagar, eu disse. Você tá bem. Você tá seguro. Ele se virou para mim com aqueles olhos assustados e agarrou minha mão com tanta força que doeu. Mas era uma dor boa. A dor de estar viva. A dor de ter salvado alguém. Aí Dona Cláudia chegou. O resto aconteceu rápido demais. Eles chamaram uma ambulância mesmo com Mateus já respirando normalmente. Chamaram a polícia. E me fizeram sentar na cozinha, ainda encharcada, enquanto um policial de uniforme azul me fazia perguntas como se eu fosse uma suspeita. A senhora deixou o menino sozinho? Não, eu estava trabalhando. Ele desceu sozinho. Por que a senhora pulou na piscina sem chamar ajuda primeiro? Porque não tinha tempo. Ele estava se afogando. A senhora sabe nadar? Não. O policial anotou isso com uma expressão que eu não soube interpretar. Depois ele saiu da cozinha e eu fiquei ali, tremendo no ar-condicionado, ouvindo os adultos conversarem na sala. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era claro. Eles estavam decidindo alguma coisa sobre mim. Quando Dona Cláudia finalmente voltou, ela não me olhou nos olhos. Joana, você vai precisar ir embora. Eu pisquei, sem entender. Embora? A gente vai precisar de um tempo para processar o que aconteceu. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Como se jogar numa piscina para salvar o filho dela fosse algo casual. Como se arriscar minha vida não significasse nada. Mas eu salvei ele, eu disse, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu salvei seu filho. Ela finalmente me olhou, e o que eu vi naqueles olhos foi algo pior que raiva. Era desprezo. Ou você causou o acidente. As palavras me acertaram como um soco. Eu abri a boca, mas nada saiu. Ela continuou. Mateus disse que você estava perto da piscina. Disse que te viu antes de cair. Eu não estava perto da piscina. Eu estava no segundo andar. Então como você chegou tão rápido? Eu não tinha resposta para isso. Ou melhor, eu tinha, mas era verdade, e a verdade nunca tinha sido suficiente na minha vida. Eles me deram R$ 200, o pagamento daquele dia, e me mandaram embora. Eu saí pela porta dos fundos, como sempre, mas dessa vez carregando algo além da minha bolsa velha de lona. Eu carregava uma acusação invisível, um peso que eu não sabia como tirar de cima de mim. 3 dias depois, eu recebi uma ligação. Se você já passou por algo parecido, se já foi acusada de algo que não fez ou precisou provar sua inocência quando tudo que você fez foi o certo, deixe um like nesse vídeo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. A ligação era de um número desconhecido. Eu quase não atendi porque pensei que fosse cobrança. Eu estava atrasada em 2 contas de luz. Mas alguma coisa me fez apertar o botão verde. Alô? Joana Santos. A voz era masculina, firme, com um sotaque que eu não consegui identificar. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Moreira. Sou advogado especializado em direito trabalhista e cases de injustiça social. Eu sentei na beirada da cama. Minha mãe estava dormindo no quarto ao lado depois da sessão de hemodiálise. Eu não contratei nenhum advogado, eu disse. Eu sei. Mas eu vi o seu caso. Um amigo que trabalha na delegacia me contou o que aconteceu na casa dos Almeida. E eu gostaria de te ajudar. Continua no bloco 2, aguardando sua confirmação. Bloco 2, 2.000 palavras. Ajudar. Essa palavra soou estranha nos meus ouvidos. Fazia 3 dias que eu tinha sido praticamente expulsa da casa dos Almeida. 3 dias que eu não conseguia dormir direito porque toda vez que fechava os olhos eu via Mateus afundando. Via o olhar de Dona Cláudia me acusando de algo que eu não fiz. E agora um advogado que eu nunca tinha visto na vida estava me oferecendo ajuda. Por que você quer me ajudar? Perguntai, desconfiada. Na minha experiência, ninguém fazia nada de graça. Porque eu conheço casos como o seu.
Trabalhadores que fazem a coisa certa e acabam sendo punidos por isso. E por quê, Joana, você tem razão de estar preocupada com o que vem por aí. Meu estômago se revirou. O que vem por aí? Ele fez uma pausa. Eu conseguia ouvir papéis sendo folheados do outro lado da linha. Os Almeida estão construindo uma narrativa. Eles já conversaram com 3 testemunhas, a professora particular do menino, o jardineiro e a vizinha. Estão reunindo depoimentos dizendo que você estava agindo de forma estranha nas últimas semanas, que parecia nervosa, que tinha se aproximado demais do Mateus. Minha mão começou a tremer segurando o telefone. Isso é mentira. Eu mal falava com o menino. A própria dona Cláudia tinha me proibido de conversar com ele. Eu sei. Mas eles têm dinheiro, Joana. Dinheiro compra histórias. Compra testemunhas. E se você não se defender agora, essa história vai se tornar a verdade oficial. Eu me levantei da cama e fui até a janela. Lá fora, meu bairro no Capão Redondo seguia sua rotina. Crianças jogando bola na rua, o som do rádio do bar da esquina, o cheiro de arroz com feijão vindo da casa ao lado. Minha realidade era tão diferente da mansão no Morumbi que parecia que eu tinha vivido em 2 planetas diferentes. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu disse, e minha voz saiu tão baixa que eu mal me ouvi. Eu não estou pedindo pagamento. Estou pedindo permissão para te defender. Porque eu acredito em você, Joana. E porque esse caso pode mudar muitas coisas, não só para você, mas para outras pessoas na sua situação. Eu não sabia se acreditava nele. Mas eu sabia que não tinha escolha. O que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa me contar tudo. Cada detalhe daquele dia. Depois, a gente vai reunir provas. E então, a gente vai mostrar para todo mundo quem você realmente é. Nos dias seguintes, Dr. Henrique se tornou minha única linha de defesa num mundo que parecia ter virado contra mim. Descobri que ele tinha 40 e poucos anos, se formou em Direito pela USP e passou os últimos 15 anos defendendo empregados domésticos em casos de abuso trabalhista e calúnia. Ele tinha um escritório pequeno na Vila Madalena, com paredes cheias de processos ganhos e fotos com clientes que ele tinha ajudado a recuperar suas vidas. Nossa primeira reunião foi numa terça-feira, 7 dias depois do incidente. Eu cheguei no escritório dele às 2 da tarde, depois de deixar minha mãe na clínica. Usei minha única calça social e uma blusa branca que eu guardava para entrevistas de emprego. Queria parecer confiável. Queria parecer inocente. Porque, no fundo, eu estava começando a duvidar se as pessoas conseguiam ver isso em mim. Dr. Henrique era mais novo do que a voz dele no telefone sugeria. Usava óculos de armação fina, tinha cabelo grisalho nas têmporas e um aperto de mão firme que me passou uma segurança que eu não sentia há dias. Senta, Joana. Quer café? Não, obrigada. Ele abriu uma pasta amarela em cima da mesa e tirou alguns papéis. Eu consegui o boletim de ocorrência que foi registrado naquele dia. Os Almeida alegaram suspeita de negligência intencional resultando em risco à criança. Tecnicamente, não é uma acusação formal ainda. Mas pode se tornar se eles decidirem levar isso adiante. Eu senti meu coração acelerar. Eles vão fazer isso? Depende. Se conseguirmos provar sua versão dos fatos e mostrar que você agiu heroicamente, não como negligente, eles provavelmente vão recuar. Ninguém quer um processo público onde a verdade pode sair e manchar a reputação deles. Mas como a gente prova? Não tinha câmera na piscina. Não tinha ninguém além de mim e do Mateus. Dr. Henrique sorriu, e foi um sorriso de quem sabia algo que eu não sabia. Na verdade, tinha. Ele girou o laptop dele na minha direção. Na tela, uma imagem congelada de uma câmera de segurança. Eu conseguia ver o jardim, a piscina e uma figura pequena caminhando em direção à água. Os Almeida têm câmeras de segurança em toda a propriedade, ele disse, incluindo uma no jardim que capta parte da área da piscina. Eles não te mostraram isso, certo? Eu neguei com a cabeça, hipnotizada pela imagem. Ele clicou no play. Eu assisti em silêncio enquanto o vídeo mostrava Mateus saindo pela porta de vidro, caminhando descalço até a beira da piscina. Ele ficou ali parado por alguns segundos, olhando a água. Depois, de repente, ele escorregou. Não foi um pulo. Não foi de propósito. O pé dele deslizou na borda molhada. Alguém tinha deixado uma mangueira ligada e a água tinha formado uma poça. E ele caiu de lado, batendo a cabeça antes de afundar. 5 segundos depois, eu apareci no canto da tela. Correndo. Pulando. Desaparecendo na água atrás dele.
Quando o vídeo terminou, eu estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles sabem disso, eu sussurrei. Eles viram esse vídeo e mesmo assim me acusaram. Sim, Dr. Henrique disse, e a raiva na voz dele era palpável. Porque eles precisavam de um bode expiatório. Alguém para culpar pelo fato de terem deixado o filho sozinho sem supervisão adequada. E você era a mais fácil. Ele fechou o laptop e se inclinou para frente. Mas agora a gente tem a prova. E mais do que isso, a gente tem a verdade. Nas semanas seguintes, Dr. Henrique trabalhou como um detetive. Ele conseguiu os registros de ponto que eu assinava toda vez que entrava e saía da casa dos Almeida. Documentos que mostravam que eu sempre cumpria meu horário, nunca tinha faltado sem aviso, nunca tinha tido nenhuma reclamação formal. Ele entrevistou a vizinha que os Almeida tinham usado como testemunha e descobriu que ela nem estava em casa no dia do acidente, que tinha mentido a pedido de Dona Cláudia em troca de um favor não especificado. Ele encontrou laudos médicos do hospital que atendeu Mateus. O menino não tinha nenhum ferimento além de um pequeno hematoma na testa, exatamente onde o vídeo mostrava que ele tinha batido ao cair. Nenhum sinal de violência. Nenhum sinal de que alguém tinha o empurrado ou machucado de propósito. E então, Dr. Henrique fez algo que mudou tudo. Ele pediu para examinar os contratos de trabalho de todas as funcionárias que tinham passado pela casa dos Almeida nos últimos 5 anos. Eram 17 mulheres. Todas demitidas sem justa causa. Todas sem receber as verbas rescisórias completas. Todas com histórias parecidas, acusadas de pequenos roubos que nunca foram provados, de negligência que nunca foi documentada, de comportamento inadequado que nunca foi especificado. 17 mulheres que tinham sido descartadas como se fossem lixo. Quando o Dr. Henrique me mostrou os números, eu senti uma raiva crescer dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Eles fazem isso de propósito, ele disse. Criam situações para demitir funcionárias sem ter que pagar indenização. É um padrão. E você é só a mais recente. A gente pode processar eles por isso? Podemos. E vamos. Mas primeiro, a gente precisa resolver a sua situação. Porque enquanto você tiver essa acusação pairando sobre você, nenhum outro empregador vai te contratar. Você tá na lista negra deles, Joana. Eu já sabia disso. Nas últimas 3 semanas, eu tinha ido a 12 entrevistas de emprego. Em todas elas, quando pediam referências e eu citava a casa dos Almeida, a conversa esfriava. 2 semanas depois do incidente, eu não tinha mais nenhuma fonte de renda. Minha mãe precisava de remédios que custavam R$ 800 por mês. O aluguel estava atrasado. E eu estava sobrevivendo de doações da igreja do bairro. Mas então, 2 dias antes da reunião que Dr. Henrique tinha marcado com os Almeida e seus advogados, algo inesperado aconteceu. Mateus me ligou. Eu quase caí da cadeira quando vi o nome dele na tela do meu celular velho. Atendi com a mão tremendo. Alô, Joana? A voz dele era fina, assustada. Sou eu, o Mateus. Oi, Mateus. Você tá bem? Eu preciso falar com você. Minha mãe tá mentindo. Eles estão mentindo. Você não fez nada de errado. Meu coração disparou. Mateus, você tem certeza que pode falar sobre isso? Seus pais sabem que você tá me ligando? Não. Eles pensam que eu tô no quarto jogando videogame. Mas eu ouvi eles conversando com os advogados. Eles vão dizer que você me empurrou na piscina. Vão dizer que você queria me machucar. Eu fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Por que eles fariam isso? Porque eles têm medo. Meu pai disse que se a verdade sair, eles vão perder muito dinheiro. Algo sobre processos de outras funcionárias. Eu não entendi tudo. Esse menino de 6 anos estava me dando a peça que faltava no quebra-cabeça. Mateus, você pode repetir isso na frente de outras pessoas? Na frente de um juiz, se precisar? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu tenho medo, ele sussurrou. Mas você me salvou. E eu não quero que você sofra por causa disso. Eu senti as lágrimas voltarem. Obrigada, Mateus. Você é muito corajoso. Joana, você vai voltar para trabalhar aqui? Eu sinto sua falta. Você era a única pessoa que era legal comigo. Aquilo partiu meu coração de um jeito que eu não esperava. A gente vai ver, tá bom? Mas você precisa desligar agora antes que alguém descubra. Tá. Tchau, Joana.
Ele desligou, e eu fiquei ali sentada, segurando o telefone contra o peito, sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Se você está torcendo para que essa história termine bem, se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai te surpreender. Continua no bloco 3, aguardando sua confirmação. Bloco 3, 2.000 palavras. A reunião aconteceu numa sala de conferências no 12º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Janelas enormes de vidro mostravam São Paulo inteira lá embaixo, um formigueiro de carros e prédios que parecia pequeno daquela altura. Eu nunca tinha estado num lugar assim. O carpete era tão macio que meus passos não faziam barulho. Havia uma mesa de madeira escura que parecia custar mais do que tudo que eu tinha na vida, e ao redor dela estavam sentadas 8 pessoas. Doutor Henrique estava ao meu lado. Do outro lado da mesa, Dona Cláudia e Doutor Ricardo, cada um acompanhado de 2 advogados usando ternos que provavelmente custavam o equivalente a 6 meses do meu salário. Todos me olharam quando entrei, e eu senti o peso daqueles olhares como pedras no meu peito. Mas eu não desviei. Eu tinha ensaiado isso com Doutor Henrique. Mantenha a cabeça erguida. Olha nos olhos deles. Você não fez nada de errado. Um dos advogados dos Almeida começou. Ele tinha cabelo grisalho perfeitamente penteado e uma voz que soava como se estivesse acostumada a ser obedecido. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para resolver esta situação da forma mais discreta e rápida possível. Meus clientes, o Dr. Ricardo Almeida e sua esposa Cláudia, são pessoas de reputação impecável na sociedade paulistana. O Dr. Almeida é um dos cirurgiões cardiovasculares mais respeitados do país. A senhora Almeida é presidente de 3 instituições beneficentes. Eles não merecem ter seus nomes manchados por acusações infundadas. Doutor Henrique se inclinou para frente. Acusações infundadas? Minha cliente salvou a vida do filho deles. Arriscou a própria vida fazendo isso. E foi tratada como criminosa. O advogado nem piscou. Essa é a versão da senhora Santos. Nós temos uma versão diferente dos fatos. Ba sẽ đà em quê? Doutor Henrique perguntou, e sua voz tinha um fio de aço que eu não tinha ouvido antes. Em testemunhas que não estavam presentes? Em acusações vagas de comportamento suspeito? Ou talvez na tentativa sistemática de seus clientes de evitar pagar verbas rescisórias a 17 funcionárias nos últimos 5 anos? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia sentir ele me pressionando contra a cadeira. Dona Cláudia olhou pro marido, que olhou pros advogados. Um deles pigarreou. Não sei de onde você tirou essa informação, mas isso não é relevante para o caso presente. Não é relevante? Doutor Henrique abriu sua pasta e começou a colocar documentos na mesa, um por um. Aqui está o contrato de Roberta Silva, demitida em 2023 por suposto roubo de R$ 50 que nunca foi provado. Aqui está o de Amanda Costa, demitida em 2022 por alegada negligência quando deixou uma porta destrancada, mas sem nenhum incidente resultante. Aqui está o de Juliana Santos, demitida em 2021 por... Isso é irrelevante. O advogado praticamente gritou. Não, não é, Doutor Henrique disse calmamente. Porque estabelece um padrão. Um padrão de abuso sistemático contra funcionárias vulneráveis. E agora, quando minha cliente fez algo heróico, vocês tentaram transformá-la na vilã da história para proteger seus clientes de um processo por negligência. Porque foi negligência de vocês que quase matou aquele menino. Vocês o deixaram sozinho sem supervisão adequada. A babá tinha cancelado e vocês simplesmente foram embora e deixaram uma criança de 6 anos aos cuidados de uma faxineira que nem tinha sido contratada para isso. Eu vi Dona Cláudia engolir em seco. Vi o Dr. Ricardo apertar os punhos embaixo da mesa. Nós não estamos aqui para ser julgados, Dona Cláudia disse, e sua voz saiu trêmula. Estamos aqui para encontrar uma solução. Ótimo, Doutor Henrique disse. Então vamos falar de soluções. Ele ligou um laptop e girou a tela na direção deles. Isso é o vídeo da câmera de segurança do jardim de vocês. Mostra claramente Mateus escorregando e caindo na piscina sozinho. Mostra minha cliente aparecendo 5 segundos depois e pulando para salvá-lo. Sem hesitação. Sem pensar na própria segurança. E vocês sabiam disso desde o primeiro dia, não é? Ninguém respondeu. Eu vou interpretar o silêncio como um sim, Doutor Henrique continuou. E agora vou oferecer a vocês uma escolha. Opção 1.
retiram todas as acusações contra Joana Santos, pagam a ela as verbas rescisórias completas incluindo férias proporcionais, 13º e aviso prévio indenizado, mais uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil, e assinam um acordo de confidencialidade onde se comprometem a nunca falar mal dela como referência profissional. Opção 2. Eu entro com processo trabalhista, processo por calúnia e difamação, e processo civil público em nome das outras 17 funcionárias, e deixo a imprensa saber exatamente o tipo de pessoas que vocês são. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era diferente. Era o silêncio de pessoas que acabaram de perceber que perderam. Um dos advogados dos Almeida pediu licença e saiu da sala com o casal. Doutor Henrique me olhou e fez um gesto discreto de positivo com a mão embaixo da mesa. Eles voltaram 15 minutos depois. O doutor Ricardo falou primeiro. Nós concordamos com os termos. Mas queremos incluir no acordo que a senhora Santos também assine a cláusula de confidencialidade. Ela não pode falar sobre isso publicamente. Doutor Henrique olhou para mim. Estava me dando a escolha. Eu podia aceitar o dinheiro e o silêncio, ou podia lutar por algo maior. Eu pensei em Roberta, Amanda, Juliana e nas outras 14 mulheres cujos nomes estavam naqueles contratos. Pensei nas próximas funcionárias que eles iam contratar e eventualmente descartar. Pensei em Mateus, crescendo naquela casa onde mentiras eram mais importantes que a verdade. Eu aceito o acordo, eu disse, e vi o alívio nos olhos deles. Mas com uma condição adicional. Dona Cláudia franziu a testa. Qual? Mateus precisa de aulas de natação. E vocês vão contratar alguém para supervisioná-lo quando vocês não estiverem em casa. Alguém treinado. Alguém que receba salário justo e seja tratado com dignidade. Foi a vez deles ficarem em silêncio. E mais uma coisa, eu continuei, sentindo uma coragem que eu não sabia que tinha. Vocês vão entrar em contato com todas as funcionárias que demitiram nos últimos 5 anos e vão oferecer a elas as verbas rescisórias que nunca pagaram. Se vocês fizerem isso, eu assino a confidencialidade. Se não fizerem, eu deixo meu advogado fazer o que ele acha melhor. Dona Cláudia abriu a boca, mas o doutor Ricardo colocou a mão no braço dela. Nós concordamos, ele disse. 3 semanas depois, eu estava sentada na varanda da minha casa no Capão Redondo, assistindo o sol se pôr atrás dos prédios. O cheque de R$50 mil estava depositado na minha conta. Eu tinha pago todas as contas atrasadas, comprado os remédios da minha mãe para os próximos 6 meses, e ainda tinha guardado dinheiro suficiente para pensar no futuro. Mas o melhor de tudo tinha chegado naquela manhã. Doutor Henrique me ligou para dizer que todas as 17 mulheres tinham recebido suas indenizações. Roberta me mandou uma mensagem de voz chorando de gratidão. Amanda ligou para dizer que ia usar o dinheiro para abrir um pequeno salão de beleza, seu sonho antigo. Juliana simplesmente disse: obrigada por lutar por nós quando a gente nem sabia que era possível lutar. E Mateus, descobri depois por uma amiga que trabalhava na mesma rua, estava tendo aulas de natação 3 vezes por semana com um instrutor certificado. Tinha também uma babá de verdade, contratada com carteira assinada e salário digno. Eu não salvei só uma vida naquele dia na piscina. Eu salvei a minha também. Porque eu aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e pular mesmo assim. É ver alguém se afogando e decidir que você não vai deixar isso acontecer, mesmo que você não saiba nadar. É olhar nos olhos de pessoas poderosas e dizer: não, vocês não vão fazer isso comigo. Minha mãe saiu de dentro de casa com 2 xícaras de café. Ela estava melhor, mais forte desde que o tratamento tinha se estabilizado. Sentou ao meu lado e me passou uma das xícaras. Você tá pensando no quê? Ela perguntou. Que às vezes a gente se afoga em coisas piores que água, eu disse. A gente se afoga em injustiça, em silêncio, em aceitar coisas que não deveria aceitar. E às vezes, tudo que a gente precisa é de coragem para nadar até a superfície. Ela sorriu e segurou minha mão. Eu sempre soube que você era forte, Joana. Mas agora o mundo inteiro sabe também. Eu voltei a trabalhar como diarista 2 semanas depois. Mas dessa vez, era diferente. Eu tinha referências de Dr. Henrique e de uma das instituições de caridade onde comecei a fazer trabalho voluntário. As pessoas me tratavam diferente quando eu chegava. Com respeito. Com dignidade. E toda vez que eu passava perto de uma piscina, eu lembrava daquele dia. O dia em que eu não sabia nadar, mas nadei mesmo assim. O dia em que eu salvei um menino e, sem saber, salvei a mim mesma também.
6 meses depois, eu recebi uma carta. Não tinha remetente, mas eu reconheci a caligrafia infantil imediatamente. Querida Joana, eu aprendi a nadar. Meu professor disse que eu sou muito bom. Eu penso em você toda vez que eu entro na piscina. Obrigado por me salvar. Obrigado por ser minha heroína. Com carinho, Mateus. Eu guardei aquela carta numa gaveta especial, junto com o contrato que provava que eu tinha vencido, junto com as fotos das 17 mulheres que tinham recuperado sua dignidade. E toda vez que alguém me perguntava sobre aquele dia, sobre a mansão no Morumbi e o menino na piscina, eu dizia a mesma coisa. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Upulei. Porque no final, não importa onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou qual seu sobrenome. O que importa é o que você faz quando ninguém está olhando. O que você faz quando alguém está se afogando e você é a única pessoa que pode salvar. Você pula. Sempre pule. Se essa história te ensinou algo, se te fez sentir algo, deixa nos comentários o que você faria na minha situação. E se você conhece alguém que já passou por injustiça parecida, compartilhe esse vídeo. Porque todo mundo merece saber que é possível vencer, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. A justiça pode demorar. Pode ser difícil. Pode parecer impossível. Mas ela existe. E ela vale a pena. Sempre vale a pena pular.